Olá para todos vocês que acompanham o nosso canal, cristãos de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto que, com toda certeza, você já ouviu falar, o anticristo. Mas calma, não precisa ter medo, porque o assunto de hoje é sobre como a figura do anticristo é representada na cultura popular hoje em dia. Quem tem fé e segue os preceitos da Bíblia sabe que, no livro sagrado, há passagens que falam da figura do anticristo. Nós podemos encontrar o termo anticristo em 5 passagens no Novo Testamento. Anticristo, como o próprio nome diz, significa aquele que se opõe a Cristo, aquele que nega o Pai e o Filho, ou seja, aquele que está do lado contrário ao caminho de Deus. De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 22, vamos ler a passagem. Atenção! Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Ainda em 1 João, capítulo 4, versículo do 2 ao 3, temos o reforço dessa natureza do anticristo, na seguinte passagem. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Muita gente acha que o anticristo é uma única figura, mas há certas interpretações da Bíblia que dizem que, na verdade, o anticristo é um modo de chamar um grupo de indivíduos ou de seres, como nós podemos ver nas epístolas joaninas ou nas cartas joaninas em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Nós vemos exatamente isso. Vamos ler a passagem. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Já em 2 João, capítulo 1, versículo 7, nós temos essa mesma ideia de mais um anticristo. Vamos ler. Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. Porém, há algumas passagens que até citam uma figura individual do anticristo, mesmo que o termo anticristo não seja usado com todas as palavras. O que se mantém nessas passagens é só a ideia da figura do anticristo. Isso nós podemos ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos versículos 1 ao 4. Aqui nós vamos ler só um trechinho. Atenção! Ninguém, de modo algum, vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apotásia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. Mesmo que não tenha o nome anticristo, nós ficamos sabendo de uma figura enganadora, que tenta se passar pelo Altíssimo, como se conseguisse fazer isso. E nós somos avisados, mais uma vez, para termos cuidado com a enganação dessa criatura da perdição. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 a 10, nós ficamos avisados que Jesus conseguirá triunfar sobre essa criatura das trevas. A vitória de Jesus é certa. Essa criatura da perdição é uma enviada de Satanás e é uma criatura de mentira, de injustiça. Vejam só essa passagem. Então, será revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é, segundo a operação de Satanás, com todo o poder, e com sinais e com prodígios, mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Essa oposição entre Deus e Belial aparece em vários momentos das Escrituras. Em Coríntios, por exemplo, nós vemos que não existe compatibilidade entre essas duas figuras. Existe uma dualidade entre a luz e as trevas. Vamos ler o trecho. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? No livro de Apocalipse, nós achamos outras passagens que falam sobre essa figura. Em Apocalipse, o anticristo é descrito como uma besta do mar, que é idolatrada por uma multidão de pessoas. Esse anticristo é descrito como um falso messias, alguém que deseja ter o controle político e que consegue marcar as pessoas com o seu número da besta, o número 666.
A passagem está em Apocalipse, versículo 18, capítulo 13. Vamos lê-la. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Mas o anticristo não aparece no livro sagrado. Na cultura popular, a sua figura se tornou muito presente e muito famosa em livros e em filmes. Por exemplo, em todo o mundo. Seja como for, o anticristo virou uma marca importante na cultura popular, principalmente em filmes de terror. Hollywood é um claro exemplo de uma indústria que em muitos momentos buscou explorar a figura do anticristo para trazer medo e gerar polêmica entre as pessoas. Por exemplo, o livro e o filme O Bebê de Rosemary, da década de 60, trouxe a ideia do nascimento do anticristo. No filme, um casal se muda para um prédio um tanto estranho e faz rapidamente amizade com outros moradores. Em uma noite, a mulher sonha que está sendo estuprada por uma presença demoníaca e quando acorda, ela está cheia de arranhões no seu corpo. Pouco tempo depois, ela descobre que está grávida. Depois disso, ela começa a sentir várias dores e outros desejos estranhos, como de carne crua. Quando seu bebê nasce, ela descobre que os inquilinos do prédio fazem parte de uma congregação estranha e que, na verdade, o seu filho é o anticristo. Outro filme de terror muito famoso na cultura popular que traz a ideia de demônio e do anticristo é O Exorcista. Aliás, o próprio número 666, que é chamado de número da besta, acabou ganhando bastante notoriedade na cultura popular. Existem explicações históricas que dizem que o número está associado ao imperador Nero. Ele ficou conhecido por perseguir e executar cristãos. Um dos argumentos que podem explicar essa associação do número à figura de Nero é que o nome do imperador, se for escrito com a correspondência numérica do alfabeto hebraico, soma 666. Na antiguidade, era muito comum disfarçar nomes usando os correspondentes numéricos do alfabeto hebraico. Além disso, quando nós lemos a Bíblia com bastante atenção, também nota que o número 6 é sempre apresentado como algo incompleto, diferente do número 7, que representa algo perfeito. Afinal de contas, Deus criou o mundo em 7 dias, não é mesmo? Então, nessa interpretação, o número 6 aparece 3 vezes seguidas, formando 666. Só pode significar algo que fosse contrário aos cristãos. Tendo uma explicação histórica ou não, fato é que a ligação do número 666 com figuras contrárias a Deus, como o anticristo, é algo que acabou se tornando presente na cultura popular. Por exemplo, o grupo musical de rock Iron Maiden batizou um de seus álbuns com o nome de The Number of the Beast, que significa literalmente número da besta. Mas a citação ao número não para por aí. No cinema, alguns dos filmes que fazem referências à sequência 666 como sendo o número da besta são O Sétimo Selo, de 1957, A Profecia, de 1976, Fim dos Dias, de 1999 e É o Fim, de 2013. Já na literatura, um dos livros mais famosos a fazer essa referência é o de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Na série de animação adulta South Park, o anticristo é representado por uma figura alta, musculosa, vermelha e de chifres. Na série de televisão As Meninas Superpoderosas, também existe a representação do diabo pelo nome de Ele. O personagem tem garras de caranguejo, é vermelho, usa longas botas pretas e tem um aspecto meio andrógeno. Quando foi lançada, a série sofreu muitas críticas de uma parte da ala conservadora americana. Além disso, vale a pena lembrar que é muito comum que líderes políticos ou religiosos acabassem sendo chamados de anticristo, por não terem uma posição considerada correta. Essa foi uma tendência que começou na Idade Média, mas que permaneceu para além da era medieval, até os dias de hoje. Isso teve como resultado governantes, papas e líderes políticos sendo chamados de anticristo. Alguns exemplos mais recentes são de Czar, Pedro o Grande, Hitler e o ditador italiano Benito Mussolini. Lá pelo século XVI, o anticristo passou a ser um termo usado também para identificar uma coletividade, e não mais uma única pessoa. Em 2013, uma pesquisa mostrou, por exemplo, que mais de 25% dos americanos achavam que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, poderia ser o anticristo.
Existem outras visões que acabam defendendo que o anticristo seria algum líder da União Europeia. E a razão para isso é que a União Europeia ocupa uma boa parte do território que antigamente era do Império Romano. Como já vimos antes nesse vídeo, o imperador Nero foi um líder do Império Romano e realizou uma grande perseguição aos cristãos. Por exemplo, Martinho Lutero chegou a dizer que o papado, e não o papa, era uma representação do anticristo. É importante que a gente tenha em mente que mesmo que a figura do anticristo nunca tenha saído da cultura popular, em certas épocas a imagem do anticristo se tornou mais presente do que outras. Um dos grandes exemplos da figura do anticristo na cultura popular aconteceu no século XX. Bom, um dos motivos que podem explicar isso é que no século XX muitas coisas aconteceram. O mundo estava passando por vários avanços, novidades e mudança de forma muito mais rápida do que em comparação com os avanços de outros séculos. Além disso, também existia uma forte crença de que o mundo acabaria na passagem de 1999 para o ano de 2000. Por conta de tudo isso, não é nenhuma surpresa imaginar que o termo anticristo voltou com tudo, especialmente entre os grupos cristãos. Muitos conflitos globais aconteceram. Líderes políticos que eram ditadores ganharam força, entre várias outras coisas. Mesmo que o surgimento de novas tecnologias também colocaram medo em muita gente e fizeram com que certas pessoas associassem essas novidades ao anticristo e ao número da besta. Muitas pessoas podem considerar isso como uma grande novidade hoje em dia. Mas, no começo da popularização dos cartões de crédito e códigos de barra, várias pessoas pensaram que essa seria uma forma de marcar os seres humanos com o código da besta, o número 666. O que nós podemos ver é que hoje, de modo geral, o termo anticristo na figura popular se afastou um pouco da definição bíblica da coisa e ganhou novos sentidos. Esses novos sentidos na era moderna estão muito ligados às crenças da sociedade atual. Na cultura popular, a figura do anticristo também é representada em muitas pinturas de pintores famosos. Por exemplo, as pinturas de Giotto di Bondone, de Fra Angelico ou de Michelangelo, que retrataram o juízo final, todas elas têm em comum a representação da figura do diabo. A figura do diabo na tradição cristã já se tornou parte da cultura popular, mesmo que às vezes o nome dado a ele seja diferente, como Satanás, Lúcifer, Barrabás, Beelzebub. Fato é que não importa se o anticristo é visto como um indivíduo que é contrário a Cristo e que vai liderar uma multidão contra o Altíssimo, ou como uma ideia, um conjunto de ações que são contrárias aos ideais cristãos, como as cruzadas ou a Inquisição. Ele está sempre presente na cultura popular, mesmo que a sua representação possa mudar de acordo com os grupos de pessoas ou de acordo com os séculos. Esse é o imaginário muito famoso entre os seres humanos, e é comum que as pessoas até mesmo criem ideias sobre a sua aparência, como um homem musculoso, alto, vermelho com chifres e olhos amarelados, que usa capa e um tridente. Em outras vezes, a figura do diabo também é descrita como uma figura antropomórfica, ou seja, que é parte homem e parte animal, e que tem um cheiro forte de enxofre, de carne podre ou de fumaça. Porém, tanto na Bíblia como também na cultura popular, não é possível identificar uma representação de imagem tão acertada assim, já que na Bíblia pouco se fala sobre o anticristo, e na cultura popular existem várias representações. Mesmo nas pinturas, o anticristo é representado de forma diferente em cada um dos quadros. O que sabemos é que o anticristo simboliza uma figura contrária a Deus. O anticristo simboliza a negação dos preceitos de Deus, dos preceitos cristãos, e representa uma ameaça para aqueles que creem em Deus. Por conta disso, é importante ficar atento para as coisas que rondam por aí e que se opõem ao amor eterno de Deus e à sua eterna misericórdia. Não faltam exemplos de figuras, de grupos ou de movimentos que vão contra a palavra de Deus e que pregam o contrário daquilo que Deus pregou: o amor, o perdão, a fé, a justiça divina e a eterna misericórdia. O diabo, o anticristo ou seres demoníacos, não importando a época, sempre são associados com as coisas do mal, justamente por se colocarem do lado contrário a Deus, que é Jesus Cristo. Então, você gostou de saber um pouco mais sobre como a figura do anticristo é representada na cultura popular? Você conhece algum filme, livro
ou música que já tenha falado sobre a figura do anticristo ou que fez alguma referência a ele? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Não se esqueça também de nos seguir no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!